Olá, a paz do Senhor. Eu creio que tem uma palavra de Deus hoje para a sua vida, então eu gostaria que você me desse alguns dos teus minutos e um pouco da sua atenção. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo em Romanos capítulo 1, nós vamos ler a primeira parte do verso 16, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Recentemente, lendo um livro do autor chamado Philip Yancey, ele conta sobre um evangelho considerado apócrifo. E este é apócrifo mesmo, não é reconhecido por nenhuma igreja cristã. E dos apócrifos que eu já ouvi falar, esse é o mais estranho. Mas ele conta algumas coisas interessantes. Ele é chamado de o Evangelho da Infância de Jesus. E ele conta algumas coisas sobre a infância de Jesus, Jesus fazendo algumas coisas mais para mágica do que para poder. Por exemplo, Jesus formando pássaros do barro, soprando sobre eles e esses pássaros ganhavam vidas. Jesus quebrando o encantamento de uma bruxa sobre um homem que ela havia transformado em mula. Jesus andando no campo e as gotas de suor de Jesus pingam no chão e quando encostam ao chão formam árvores. E outras histórias estranhas, né? Mas há alguns detalhes que contam sobre o relacionamento de Jesus com José. José, segundo esse livro, ele era um carpinteiro medíocre e ele fazia os seus trabalhos lá, fazia baldes, fazia portões, peneiras ou o que fosse. E ele fazia esses trabalhos e ao final chamava Jesus para dar o acabamento. Mas detalhe, Jesus não usava nenhuma ferramenta, Jesus dava o acabamento com o seu poder, então deixava esses baldes, esses portões ou qualquer outro trabalho bem feito, lisinho, bem encaixado, sem nenhum defeito. E um desses trabalhos que José foi contratado para fazer, José foi chamado por um rei para fazer um trono. José vai, tira as medidas desse trono, e na hora de executar o serviço, ele faz o trono menor do que o lugar que o trono ficaria. Ao final, com o rei já bravo com ele, ele vai e chama Jesus e chega o menino Jesus antes da raiva do rei. E o menino Jesus, com o seu poder, faz o trono se expandir e ele se encaixa perfeitamente no lugar. Os detalhes que José havia colocado crescem junto. E num passe de mágica aquele trono fica perfeito. E o rei não faz nada com José, e José ainda continua com a sua fama de um grande carpinteiro. Este evangelho, quando a gente lê ele, esse apócrifo, nos deixa muito feliz com o evangelho que nós temos na Bíblia. Os evangelhos que nós consideramos e são considerados canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque são evangelhos muito sóbrios, equilibrados e dignos de toda a credibilidade que eles têm. Mas hoje eu quero fazer um paralelo entre esses dois evangelhos, entre essas duas realidades. Infelizmente, esse evangelho apócrifo retrata muito do que a gente escuta acerca das pregações dos nossos dias, acerca do evangelho dos nossos dias. Por muitas vezes Deus é retratado como um Deus que realiza caprichos, que opera o seu poder como que em um passe de mágica. Por exemplo, dê uma determinada oferta que Deus vai te dar 100 vezes mais. Isso está mais para esse evangelho apócrifo, porque é um passe de mágica, é uma realização mágica. É nada que altere a vida e o comportamento das pessoas. O texto que nós lemos em Romanos do apóstolo Paulo, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é a realização do capricho que Deus faz na vida das pessoas. Não, ele é o poder de Deus que opera na vida das pessoas. Em um contraste muito grande do poder de Deus que a Bíblia apresenta diante desta mágica apresentada por esse evangelho apócrifo, nós vemos o que nós vemos o que Jesus responde para os discípulos de João Batista quando eles vêm perguntar. João Batista, Senhor, mandou perguntar se o Senhor é aquele que nós estávamos esperando ou temos que aguardar por outro. Jesus responde:
Olhem, vede, os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os mortos são ressuscitados e o reino de Deus está sendo pregado. Olha, pessoas são curadas, pessoas têm espíritos malignos expulsos das suas vidas, o evangelho transformando pessoas, alterando o curso da vida das pessoas, mudando a vida dessas pessoas para melhor. Elas estão recebendo o evangelho, a palavra de Deus, as boas novas acerca do reino de Deus, e as suas vidas podem ser transformadas por isso. O que Jesus estava falando para os discípulos era: vai lá e conta para João. O evangelho está sendo anunciado. O poder de Deus está sendo derramado. Sabe? O evangelho, ele tem a capacidade de alterar e de transformar a vida das pessoas. Mas este outro evangelho, que por muitas vezes nós ouvimos, ele não representa o poder de Deus. Porque ele é feito para atender caprichos. Porque ele é anunciado visando realizar sonhos. Ele é vendido como se por um estalar de dedos uma mágica acontecesse. Mas o evangelho bíblico, ele é aquele que prega arrependimento. Ele é aquele que prega, mesmo que você não goste, o desejo de Deus é transformar a sua vida e você precisa tomar uma nova postura. O evangelho bíblico, ele tem o poder de alterar a vida das pessoas. Aí eu quero te questionar hoje. Qual evangelho você segue? Esse que não muda nada da sua vida e do seu comportamento? Ou esse que te confronta? Esse que mexe com a sua vida? Esse que altera as suas decisões? Este que te convida a carregar a cruz dia após dia? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o evangelho bíblico. Ele altera a vida. Ele interfere nas nossas vidas. É este evangelho que eu estou te convidando a seguir. O evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de orar por você. Senhor Deus, eu quero apresentar cada pessoa que está vendo este vídeo e eu quero pedir ao Senhor que a tua palavra alcance o seu coração, que a tua palavra possa transformar a vida dele, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.